Bom dia, crianças do terceiro ano ABC. Hoje, terça-feira, 21 de junho, isso. Nós vamos dar início, a mais uma aula de português, isso mesmo. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer primeiro a correção da atividade da aula passada, certo? Para isso, abram aí o módulo de vocês nas páginas, a partir da página 67, tá bom? Pronto, todo mundo com o módulo na mão? Nós vimos na nossa aula passada, não é isso? A classificação das palavras, que elas podem ser o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Na página 67, nós temos um texto, que é um poema. Aí a primeira questão diz: a seguir, leia um poema e conheça dois tigres. Dois tigres, o nome do poema. Um tigre siberiano de pura fúria passeia na planície da Manchúria. E no computador da Manchúria ruge um tigre digital. Sua cyberfúria. O tigre siberiano a taiga corta e 30 graus negativos ele suporta. O tigre siberiano cybercompõe e em milhões de pixels se decompõe. O siberiano, garras afiadas e mortais. O siberiano, dentes cortantes digitais. Dois tigres, frente a frente, no download da paisagem, ao sol poente. Muito bem, nós vemos aí que fala de dois tigres, não é isso? Um tigre siberiano com S, isso, a palavra é escrita com S, que quer dizer o quê? Que ele é lá da Sibéria, mora lá no gelo, aguenta graus, um texto aqui diz 30 graus negativos. E temos o outro tigre aí, siberiano, que faz, referência a esse C, escrito com C, que está fazendo referência à internet, ao mundo digital, não é isso? Que ele é reproduzido pelo computador, certo? Vamos aí para a nossa página 68. Na 68, nós temos alguns itens. Item A, onde vive o tigre siberiano? Essas respostas nós encontramos no texto. Aqui a primeira pergunta, sobre o tigre siberiano com S, quer saber onde ele vive. E lá nós podemos ver que ele vive na planície da Manchúria, certo? O lugar onde esse tigre vive. Item B, como é chamado o tigre digital do poema? E aí? Siberiano com C, isso mesmo. Item C, que palavras do texto estão relacionadas ao mundo virtual? Aqui vocês iriam colocar palavras, que fazem referência, que tem alguma ligação com esse mundo virtual, que são computador, digital, cyberfúria, cybercompõe, pixels e download, certo? Todas essas nós temos aqui no poema, quando ele está falando, sobre o tigre siberiano, com C. Aí o item D diz: observe as palavras a seguir. Siberiano com S e siberiano com C, certo? Aí, agora pinte de azul a palavra que se refere a Sibéria. Lembra que eu disse, que esse siberiano, esse nome desse tigre era porque ele morava lá na Sibéria. Então pronto, vocês vão pintar de azul a palavra que faz referência à Sibéria e de amarelo a palavra que se refere ao mundo virtual. Então vai ficar o quê? Siberiano com S pintado de azul e siberiano com C pintado de amarelo. Questão 2. Leia as palavras a seguir e preencha o quadro de acordo com o que se pede.
temos aqui as palavras de um lado do quadro, tá bom? E do outro nós temos o que? Vocês deveriam fazer o quê? Separá-las, né? Separar essas palavras, separar as sílabas. E no último espacinho do quadro nós temos a quantidade de sílabas, né? Que vocês iam colocar de acordo com a separação. A palavra uma sílaba, certo? A palavra tigre, iriam separar, né? E colocar 2 sílabas. A palavra digital, quantas sílabas? 3, isso mesmo, digital, 3 sílabas. E a palavra computador, 4 sílabas. Siberiano, quantas sílabas nós temos aí? 5 sílabas, certo? Siberiano. Aí agora no pontinho diz: agora assinale a alternativa que representa o que é possível observar no quadro acima. E aí quando vocês fizeram essa questão, né? O que foi que vocês perceberam? Todas as palavras possuem a mesma quantidade de sílabas, mas nem toda sílaba contém vogal. E aí, isso é verdade? Todas essas palavras têm a mesma quantidade de sílaba? Não. Segunda opção, cada palavra possui uma quantidade diferente de sílabas. E cada sílaba possui uma vogal? Isso, gente, isso mesmo. Nós temos palavras aí com uma sílaba, com 2, com 3, com 4 e com 5, certo? Então, são sílabas diferentes e cada sílaba tem uma vogal. Então, vocês marcaram, né? Um xizinho aí. Vamos lá agora para atividades. Página 69. E diz assim, primeira questão. Complete o quadro a seguir. Ó, nós temos muito parecida com a questão anterior, né? Nós temos as palavras aí, vocês iriam colocar a quantidade de sílabas e a classificação delas. Véu, uma sílaba. Então, é uma palavra monossílaba. Isso mesmo, a classificação dela aí é monossílaba. Sapato, 3 sílabas. Classificação trissílaba. Casa, 2 sílabas. Classificação de sílaba. Liquidificador. E aí, ó, é tanta sílaba que não deu na mão da professora. Liquidificador. Quantas sílabas? O liquidificador tem 6 sílabas. Por isso, essa é uma palavra de classificação polissílaba, porque a gente lembra, né? Lembrando lá que polissílaba tem mais de 3 sílabas. Qualquer palavra que tiver mais de 3 sílabas é classificado como polissílaba. Por último, a palavra tênis. Tênis, 2 sílabas. Classificação de sílaba. Segunda questão. Escreva 2 frases escolhendo palavras da atividade anterior, de acordo com o que se pede a seguir. Ou seja, você iria escrever aí no item A, né, uma frase com uma palavra da atividade anterior de sílaba, certo? Essa resposta, né, cada um poderia fazer a sua, tá bom? Eu vou falar aqui uma sugestão, certo? Ó, uma sugestão de frase com a palavra de sílaba. Eu moro em uma casa verde. Eu moro em uma casa verde. Qual foi a palavra que eu utilizei da atividade anterior? A palavra casa, certo? Eu peguei, né, retirei a palavra casa da questão 1 e utilizei ela para formar a minha frase na questão 2. Outro exemplo. Eu ganhei um tênis no meu aniversário. Agora, eu retirei a palavra tênis. Aí a frase ficou: eu ganhei um tênis no meu aniversário.
frase com uma palavra polissílaba. Nós vemos, né, podemos observar aqui na questão 1 que só tem uma palavra aí, polissílaba, né, que é liquidificador. Então, vocês iriam formar uma frase com essa palavra. Ó, papai fez um delicioso bolo usando o liquidificador. Um exemplo de frase, né? Papai fez um delicioso bolo usando o liquidificador. Página 70. Ó, página 70, questão 3. Escreva o nome das imagens nos quadros abaixo, de acordo com a quantidade de sílaba. Ó, observe, né, que vocês têm aí primeiro as palavras e depois vocês têm os quadros que estão divididos em uma sílaba, 3 sílabas, uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais. E vocês, o que vocês deveriam fazer, né? Organizar essas palavras. Com uma sílaba, quais são as palavras que nós temos aí com uma sílaba? Pá, pé e sol, certo? Essas 3 palavras. Pá, pé, sol. Com 2 sílabas nós temos mesa, bola e gato, certo? Mesa, bola, gato. Essas 3 palavras. Com 3 sílabas nós temos tesoura, caneta e xícara, certo? E com 4 sílabas ou mais, nós temos elefante, borboleta e calculadora, certo? Aí no pontinho diz: agora pinte as imagens acima de acordo com a legenda. As imagens, certo? Vocês iriam pintar de amarelo as palavras, né, as imagens que fossem monossílabas, ou seja, que só tivesse uma sílaba, que são a pá, o sol, né, isso, e o pé. Esses 3 vocês iriam pintar de amarelo. De verde, os que fossem de sílabas, que são o quê? A mesa, né, isso, a mesa, o gato e a bola. Pintariam esses 3 de verde. De azul, que são 3 sílabas, vocês iriam pintar a tesoura, a xícara e a caneta. Isso mesmo, esses 3. De vermelho, palavras polissílabas, vocês iriam pintar o elefante, a borboleta e a calculadora, certo? Página 71. Quarta questão. Numere as imagens de acordo com as pistas abaixo. Ó, aqui nós temos 4 pistas. Primeira, sou uma monossílaba de pele lisa e verdinha, e a minha língua alcança muitas mosquinhas. E aí, essa dica é de quê? Da rã, né? Olha ela aqui, verdinha. Estão vendo ela aí? Que bonita! Então, ó, essa é a característica dessa rã, isso mesmo. Vocês vão colocar o número 1 aí na imagem da rã. Observe que uma dica muito importante, ela é uma palavra o quê? Monossílaba, só tem uma sílaba, certo? Olha a segunda dica. Sou um dissílabo. Ó, dissílabo. Tenho uma casca branquinha por fora e tenho uma gema amarelinha por dentro. E aí, quem é ele? É o ovo. Isso mesmo, olha ele aí. Então, vocês iriam colocar o número 2 nessa imagem do ovo. Terceira dica. Sou uma trissílaba e posso ser encontrada em praias, em rios e também no deserto. E aí, o que é isso aí? É a areia. Isso mesmo, areia. Coloca
Coloquem aí o 3 ao lado da imagem da areia. E por último, sou um polissílaba. Polissílabo. E é só colocar o carvão que eu faço o almoço do domingão. E aí o que é isso aí? É uma churrasqueira aí, né? Olha aí, ó, a imagem, certo? Então vocês vão colocar o 4 ao lado dessa imagem aí, certo? Que representa o churrasco, né? A churrasqueira, certo? Agora, pontinho. Agora, escreva o nome de cada imagem no espaço correspondente, separando em sílabas. Ó, primeira imagem é a da rã, isso mesmo. Rã só tem uma sílaba, então pronto. Segunda imagem é o ovo, 2 sílabas. Terceira imagem é a areia, 3 sílabas. E por último, né, a churrasqueira, certo? Polissílaba, 4 sílabas. Ok? Página 72. Na página 72 nós temos aí só um texto, tá bom? Que era só para vocês lerem. O internetês. Você já leu ou escreveu um texto assim? Esse é um exemplo de frase com internetês. A forma de escrita que é muito usada onde? Na internet. Principalmente em conversas instantâneas, aquelas que usamos no dia a dia. Como na internet tudo é rápido, os internautas arranjaram uma forma de agilizar os diálogos. E essa forma ficou bem popular. Por isso costumam fazer o quê? Abreviar sílabas, excluindo suas vogais e eliminando acentos gráficos. Além de empregar diversos símbolos, veja ao lado algumas das abreviações mais usadas. Nós temos aí o glossário do internetês, certo? Que é um exemplo do que ele está falando aqui, de algumas abreviações mais usadas. VC, que significa o quê? Você. BLZ, que significa beleza. KD, que significa a palavra cadê. CTZ, que significa certeza. EH, que quer dizer BJS, que significa beijos. FLW, que significa falou. ABS, abraço. ADD, adicionar. AKI, aqui. KB, C cedilha A, cabeça. QQ, qualquer. Continuando o texto. Contudo, a recomendação é que as pessoas saibam em que situações se deve escrever de qualquer jeito e em quais situações temos de ter mais cuidado. Uma prova escolar, por exemplo, é uma situação formal que exige o uso do português estudado na escola e não o internetês. Por outro lado, ficaria bem estranho se em um bate-papo descontraído da internet, fosse usado o português ensinado na escola com todas as suas regras, não é mesmo? Ou seja, gente, nós estamos acostumados, né, quando estamos lá nas redes sociais, mandando mensagem, uma coisa mais rápida, utilizar o internetês, né, que é essa linguagem utilizada na internet, certo? Mas o que a gente deve ter atenção? De não fazer o uso dessa linguagem quando a gente estiver fazendo prova, alguma atividade escolar, estiver escrevendo uma redação, algo que seja mais formal, certo? Porque nessas ocasiões nós devemos utilizar o português correto, o português que nós aprendemos aqui na escola, tá bom? Então essas abreviações, essas palavras assim, com essas modificações, deixa para você utilizar com um amigo quando estiver numa conversa mais informal, numa rede social, tá bom? Nosso
capítulo 5, ele se encerra por aqui, não é isso? Só que antes de encerrar, na página 73, nós temos o quê? Uma revisão, né? O que sempre tem no final de todo o capítulo. No final de todo o capítulo, nós vemos uma revisão, que é relembrando o que vocês estudaram, correto? Então, vamos fazer juntos essa revisão, vamos relembrar tudo que a gente já estudou até agora, certo? O que estudei? Você leu um guia de uso que alertava sobre o cyberbullying, estudou a formação das palavras e a classificação das palavras, de acordo com a quantidade de sílabas. Agora, vamos rever alguns desses conteúdos? Vamos lá. Nós aprendemos, né, que o guia de uso, ele é um texto instrucional que ensina ou orienta o leitor a usar algo corretamente. Ele também pode conter partes descritivas e explicativas. Nós vimos esse guia de uso lá quando nós estudamos sobre o bullying e o cyberbullying, não foi isso? Lá na nossa página 54 e na página 53 nós temos o quê? 2 exemplos de guia de uso. O primeiro é, se você for vítima, né, ou estiver sofrendo cyberbullying, o que você deve fazer? Nós temos o quê? 4 pontos, né, que você deve fazer caso seja vítima de cyberbullying. E na página 54 nós temos como não ser um cyber chato, que aí nós temos dicas, né, 5 dicas de como você deve se comportar para não ser um cyber chato, tá bom? Outra coisa que nós vimos foi a formação das palavras, né? Isso que nós podemos acrescentar a palavra já existente. O que? Os prefixos que são adicionados no início da palavra e os sufixos que são o que? Adicionados ao final da palavra. Exemplo, nós temos, observem aqui o exemplo. Nós temos a palavra suficiente, certo? Essa é a palavra, tá bom? Suficiente. Agora eu posso adicionar aqui um prefixo, não posso? Posso sim. Vou adicionar. Vou apagar aqui o S para ficar minúsculo. E eu vou adicionar aqui o prefixo in. A palavra era suficiente, certo? Agora nós temos insuficiente. Adicionamos o prefixo in, certo? Outro exemplo de palavra aqui, aceitável. Vamos ver aqui, aceitável. Não é isso? A palavra aceitável. Nós podemos aqui nessa palavra adicionar tanto um prefixo quanto um sufixo, certo? Vamos adicionar, vou adicionar o prefixo in. Inaceitável. E vou adicionar também o sufixo mente. Nós tínhamos a palavra aceitável. Agora nós temos a palavra inaceitavelmente, ok? Adicionamos um prefixo e um sufixo, tá bom? Por último, né, nós vimos o quê? Que dependendo da quantidade de sílabas que a palavra possui, ela pode ser classificada como monossílaba, não é isso? Exemplo que o livro traz aqui, Se a palavra ela possui 2 sílabas, ela pode ser classificada como dissílaba. Exemplo, tigre. Já se a palavra tem 3 sílabas, ela pode ser classificada como trissílaba.
Exemplo digital. E se a palavra possui mais de 3 sílabas, ela pode ser classificada como polissílaba, que é o exemplo de computador e siberiano, certo? Pronto, gente, fizemos nossa revisão. Vocês têm como tarefinha ler as páginas 74 e 75, só para ter mais algumas informações, só para ampliar os saberes de vocês, tá bom? Aí vocês vão fazer a leitura dessa página. E a atividade que vocês precisam realizar, tá bom? É uma produção textual. Isso mesmo, uma produção textual. Vocês vão, produzir um resumo sobre o que aprendi no capítulo 5. Ou seja, nós fizemos a revisão de tudo que a gente viu no capítulo 5. Agora vocês vão escrever, isso mesmo, escrever um resumo com esse título. Resumo sobre o que aprendi no capítulo 5, tá bom? Caprichem no texto de vocês, certo? Escrevam direitinho, cuidado para não utilizar o internet, tá bom? Nesse resumo que vocês vão mandar para mim, para a professora, não pode abreviar as palavras, usar a linguagem da internet, tá bom? É um resumo mais formal, certo? Então eu aguardo a atividade de vocês. Um beijo, tá certo? E até a nossa próxima aula.